A história do milionário que ajudou o mendigo negro em Lisboa. Clara sempre foi a mulher mais admirada de Lisboa. Com um guarda-roupa tão caro que poderia forrar uma casa, ela era frequentadora assídua de festas luxuosas e almoços nas melhores áreas da cidade. Sua vida girava em torno de convenções sociais, risadas abafadas e sorrisos calculados, mas tudo mudou quando decidiu visitar um abrigo local para fazer doações. Mal sabia ela que esta simples ação a levaria a um encontro que desafiaria tudo o que conhecia. A primeira vez que viu Maria, uma mulher em situação de rua, Clara sentiu um aperto no peito. Maria estava sentada sob uma marquise, o olhar perdido e as feições marcadas pelo tempo e dificuldades. Era um contraste gritante na vida de Clara. Como poderia uma mulher tão rica e privilegiada como ela trocar sorrisos e diálogos superficiais com alguém que carregava o peso de uma existência tão dura? Clara se aproximou cautelosamente. Maria, com sua pele escura e olhos pó. O tom era direto e cortante, como se ela pudesse ver através da fachada de caridade de Clara. As visitas ao abrigo tornaram-se frequentes. Cada vez que Clara aparecia, algo inexplicável a atraía para Maria. Havia uma conexão, uma amizade inesperada que se desenvolveu em meio à angústia da rua e aos sonhos despedaçados. Clara ouviu histórias de vida, riso misturado com lágrimas, e começou a ver o mundo além de seu privilégio. Mas Maria também tinha um segredo, algo que poderia mudar tudo. Uma tarde, enquanto caminhavam pela cidade, Maria revelou peças de seu passado, erros cometidos, um ex-marido violento e a luta constante para refazer sua vida. Mas havia algo mais. Algo que paralisou Clara. Um escândalo que poderia manchar a reputação da rica mulher, caso montanhas de maldade do passado fossem empurradas à tona. Enquanto as duas se tornavam mais próximas, Clara percebeu que seu mundo estava prestes a ser abalo e os sussurros da elite poderiam buscar vingança. Sentindo-se: "Você realmente se importa?" A pergunta de Maria a atingiu como um soco no estômago. Clara percebeu que a resposta não estava em palavras. Era uma escolha que iria além das aparências e vontades. O que acontecerá quando as luzes da cidade se apagarem e as verdades vierem à tona? Uma nova vida ou luxo passageiro? As alternativas dançavam na mente de Clara enquanto a cidade de Lisboa permanecia atenta. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara ficou paralisada com a pergunta de Maria. Um nó se formou em sua garganta e seu coração pulsava acelerado. "Você realmente se importa?" Era uma frase simples, mas carregada de significado. Clara abriu a boca para responder, mas antes que pudesse emitir qualquer som, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vindo de uma rua próxima. O chão tremeu sob seus pés. Um grito agudo ecoou, e Clara sentiu um frio zelar a espinha. O pânico começou a se espalhar pelo ar, seguido por uma fumaça espessa que tomou conta da calçada. As pessoas começaram a correr em direções opostas, os olhares confusos e aterrorizados. Clara, instintivamente, segurou a mão de Maria. "O que foi isso?" A pergunta saiu em um sussurro, cheia de medo. As sirenes começaram a soar, cada vez mais altas. Clara puxou Maria na direção da entrada de uma loja, tentando encontrar um lugar seguro. Os rostos ao redor expressavam choque. "É uma bomba! É uma bomba!" Alguém gritou e a palavra se espalhou como fogo. Clara olhou para Maria e viu o terror em seus olhos. "Vem, precisamos sair daqui." Clara tentou arrastar Maria, mas a mulher em situação de rua permaneceu paralisada. A expressão dela se tornara sombria. "Clara, espera. Eu preciso te contar uma coisa antes que..."
O que Maria queria dizer ficou preso, porque naquele momento uma nova explosão estourou, desta vez mais perto, e o chão tremeu com força. As janelas da loja explodiram em milionésimos de fragmentos, e Clara fez um movimento involuntário de proteção. Um jato de vidro cortou sua mão. A dor foi intensa, mas não se comparava ao que viu a seguir. Quando a poeira começou a sentar, Clara sentiu seu corpo inteiro tremer. A fumaça se dissipou, revelando algo que mudaria tudo. Uma figura surgiu entre os destroços. Clara reconheceu o terno que aquele homem usava. Um conhecido influente da alta sociedade de Lisboa. Alguém que já aparece em suas festas. Mas havia algo diferente. O homem, ensanguentado, segurava um celular na mão, a expressão horrorizada. Eu sabia que você ia vir aqui, Clara. Você não pode me deixar expor tudo. Os segundos se estenderam enquanto Clara tentava processar. O que você quer dizer? Ela mal conseguiu respirar, enquanto as palavras saíam de sua boca. O homem gargalhou, um riso nervoso e perturbante. A vida não é o que parece, não é? Você acha que seria capaz de simplesmente ignorar o passado? Existe um motivo pelo qual a Maria estava na rua. E você, sua amiga rica, teve a sorte de cruzar o caminho dela. E agora, juntos, estamos todos na mira. Clara olhou para Maria, desesperada. Você sabia? Você sabia de tudo isso? A raiva e a confusão se misturaram na voz dela. Maria a encarou. É mais complicado do que você imagina, Clara. Existem pessoas que não querem que esse segredo venha à tona. Você não pode ficar aqui. O homem berrou, perdendo a compostura. Eles vêm a qualquer momento. Você precisa escolher um lado agora. Sua voz tremia entre o terror e a urgência. Um silêncio carregado, pesado, tomou conta do espaço. Clara sentiu o mundo girar ao redor dela. Do lado de fora, a sirene das ambulâncias se tornou cada vez mais insistente. As pessoas estavam sendo arrastadas, mas Clara só conseguia pensar na escolha que estava prestes a fazer. De um lado, a vida já conhecida, cercada de glamour, e do outro, a verdade que a poderia libertar, mas também aprisioná-la. Os olhos de Maria brilhavam com lágrimas. Você ainda se importa, Clara? A pergunta reverberou na mente dela, enquanto a cidade, em um espelho de o que fazer? Sua mente girava. Ela olhou para o homem ensanguentado, que havia sido um conhecido, agora um estranho ameaçador. Meu Deus! Maria gritou. Clara sentiu um arrepio. No entanto, naquele momento, algo a atingiu com uma força brutal. Um som diferente, o estrondo vindo de uma direção oposta. O que era aquilo? Todos olhavam, paralisados, enquanto Clara e Maria se viravam para ver o que se desenrolava. A cena se transformou quando uma explosão, muito mais próxima, chacoalhou o chão sob seus pés. Vidros estouraram e a fumaça se espalhou como um manto negro. Clara teve que se proteger, mas sentia que algo estava errado. Algo alarmante. Então, através da bruma, uma figura familiar emergiu das sombras. Era alguém que Clara não esperava ver ali. Sua mãe. Sua mãe estava no epicentro do caos, e a expressão dela era de desespero absoluto. Clara ficou em choque. O que ela estava fazendo ali? Clara, Maria, aqui! A voz dela era um grito desesperado. Clara mal podia acreditar. A mulher que a havia ensinado a manter distância dos problemas, agora estava no meio deles. Você! O que você está fazendo aqui? Clara balbuciou, sem entender nada. Maria parecia tão confusa quanto ela. A expressão de sua mãe tornou-se mais intensa. Não é o que você pensa. Eu estava tentando protegê-las. Proteger? Clara não conseguiu conter a raiva. De quê? E por que você está aqui? Você nunca se importou com o que eu fazia. O contraste entre as duas realidades explodiu no coração de Clara. O mundo feminino da etiqueta e das festas tinha desmoronado como castelos de areia. Você precisa saber a verdade, Clara. A verdade sobre Maria, sobre tudo isso. O olhar da mãe fixou-se em Maria, que estava imóvel, como se estivesse lutando contra um turbilhão interno. O que você está dizendo? O que você sabe? Maria sonhou.
A imagem dela contra um pano de fundo caótico, fumo e gritos à distância. A intensidade da situação crescia. Clara sentia o peso das revelações e a confusão só aumentava. A mãe colidiu com a realidade. Maria, você não precisa mais esconder. A vida que você conhece não era sua única opção. Eu posso ajudar você, mas isso significa que algumas verdades virão à tona. Verdades? Quais verdades? Maria perguntou. A voz mais forte do que Clara ouviu antes. Havia uma mudança. Algo estava prestes a se revelar, e o ar estava carregado com promessas e medos. Clara se lembrou da pergunta que rodeava tudo aquilo. Você se importa, Clara? E assim, no calor do momento, em meio à fumaça e ao pânico, Maria conseguiu falar. Clara, você não sabe, mas eu sou muito mais do que você pensa. O que aconteceu na minha vida não é só o que você vê. Existe um motivo pelo qual fui deixada para trás, algo que pode mudar o que todos pensam sobre você. E a sua mãe, aqui, está ligada. A decisão que você tomar agora vai reverberar em todas as suas festas. E mais importante, na sua essência. Um novo estalo ressoou. Não era uma explosão, mas o som de segredos se rompendo. Os olhares ao redor se confundiam com desejos e medos. Clara sentiu que seu mundo estava escorregando entre seus dedos. O que você quer dizer? O medo a preenchia. A verdade poderia ser devastadora. E quando ela olhou para sua mãe, viu em seus olhos a mesma angustiante dúvida. Entre telas de fumaça e medições apressadas de coragem, Clara bloqueou a respiração. Sabia que a escolha estava em suas mãos. Mas o que isso significava para sua verdadeira amizade com Maria? E para a relação com sua mãe? A tensão pulsava. O que mais seria revelado? Qual era a verdadeira natureza de cada um deles agora, na linha de frente de um mundo em colapso? Clara sentiu o coração disparar enquanto as palavras de Maria reverberavam em sua mente. A fumaça espessa a envolvia. Mas tudo se tornava irrelevante diante da promessa de segredos que poderiam mudar tudo. O que você quer dizer? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, cheia de desespero. Antes que Maria pudesse responder, o estrondo de um novo som a fez parar. Era como se o universo tivesse decidido subitamente interromper a conversa. Uma sequência de sirenes gritou ao longe, cada vez mais perto. Clara tentou se concentrar, mas o caos se instalava a cada momento. Em meio a fragmentos de vidro, a fumaça tomou conta da cena e a visão ficou turva. Então, como um pesadelo se desdobrando, uma terceira explosão estourou. Desta vez, Clara viu algo que fez seu estômago revirar. Um detalhe se destacou em meio ao pandemônio: a figura de seu pai, ferido, sendo arrastado por homens mascarados, todos com armas em punho. O mundo de Clara desmoronou. Pai! Ela gritou. A voz ecoou, mas foi engolida pelo barulho da confusão. Todos ao seu redor pararam. O foco se deslocou instantaneamente. O homem que a havia confrontado anteriormente, ensanguentado e ainda assustador, agora parecia trivial diante do novo horror. Aquilo são as pessoas. Clara mal conseguia terminar a frase. Medina e a mãe pareciam igualmente chocadas. Isso não pode estar acontecendo. A voz da mãe tremia, mas havia uma tensão em seu olhar, como se ela já esperasse isso. O olhar de Maria se tornou vazio, um terror mudo que a paralisou ainda mais. Clara, cercada de pânico, não conseguia mais compreender. Você sabia sobre isso? Clara lançou o olhar fulminante para Maria. Você sabia que o meu pai estava envolvido em algo assim? A verdade estava palpável no ar, um peso terrível. Os homens mascarados abriam caminho para fora da loja, arrastando seu pai. O que era tudo isso? O que estava acontecendo? Eu não posso explicar agora, Maria exclamou, a voz desesperada e carregada de emoção. Mas o passado da sua família estava interligado ao meu de uma forma que você não imagina. O que seu pai fez, Clara, vai repercutir. Eu não sou apenas uma desamparada. Eu sou parte disso. As últimas palavras dela cortaram o ar como uma lâmina.
Clara estava em um turbilhão de confusão e raiva. Parte do quê? O que está acontecendo? A dor e a surpresa se misturavam com a raiva. Cada palavra de Maria era como um bocado de veneno, mas Clara precisava saber. Clara, escuta. Existe uma razão pela qual estou na rua. Não é só meu passado. É porque seu pai fez coisas. Então, eu não posso te dizer tudo aqui. Mas eles vêm atrás de nós. Os olhos de Maria estavam cheios de lágrimas, uma mistura de medo e desejo de se libertar. A adrenalina subia e Clara sentia a urgência do momento. Precisamos ir, agora. Mas o peso da revelação ainda derrubava. Maria não era só uma mulher em situação de rua. Ela era parte de uma teia imensa de corrupção e segredos. Clara olhou para sua mãe, esperando uma resposta. O tempo parecia infinito. Clara, o que quer que você faça, faça rápido. Eles estão próximos. Os gritos e confusões ao redor se intensificavam. Os homens mascarados se aproximavam, enquanto a tensão aumentava. Era uma corrida contra o tempo. Clara teve um vislumbre de seu pai, agora com o olhar perdido, e não soube se deveria correr em sua direção ou seguir com Maria e sua mãe. Você ainda se importa? A pergunta de Maria voltou, mais pesada do que nunca. A cidade ao seu redor, um caos. A vida de Clara se dividia em realidades. O que era verdade? O que era mentira? A resposta parecia escapar entre as sombras e a fumaça. O que seria revelado se escolhesse seguir a amizade ou o laço de sangue? No fundo da sua mente, uma pergunta gritava: qual seria o preço da verdade? E o que mais estava por vir na sequência dessa explosão de vidas interligadas e segredos devastadores? Clara inspirou fundo e fez a única escolha que parecia existir naquele instante de terror e incerteza. E adentrou a escuridão. Clara inspirou fundo, sentindo o peso da situação ao seu redor. O caos pulsava, a fumaça a envolvia e a urgência das palavras de Maria ressoava em sua mente. Precisamos ir, agora. Ela não sabia o que fazer. As alturas do seu mundo pareciam desmoronar em pérolas de neve, enquanto a realidade à sua volta se tornava um pesadelo. Mas então, algo aconteceu. Um som distinto cortou a agitação. Um clique. Clara virou-se e seu coração parou. Um homem alto, encapuzado e armado surgiu do meio da neblina. Ele estava muito perto. Mantenham-se onde estão. O tom dele era ditatorial, cortante. A adrenalina de Clara disparou. O homem fitou Maria com olhos frios. Você não deveria estar aqui. E você também não, Clara. Quem é você? Clara gritou, a voz embargada, os nervos à flor da pele. O homem não respondeu, mas seu olhar era claro. O passado não fica enterrado para sempre, ele disse. E o que soou como uma frase casual se transformou em uma bomba. Vocês duas estão ligadas. E é hora de enfrentar a verdade. Os rostos de Maria e Clara se desfiguraram em confusão. O ambiente pareceu parar. O que você sabe sobre nós? Maria perguntou, a voz tremendo. Os olhos do homem brilharam. Clara, a sua mãe tentou proteger você. Mas você precisa saber a verdade sobre Maria, sobre o que aconteceu no passado, o que seu pai fez e como ele está ligado à vida dela. Como isso é possível? Clara balbuciou. Tudo girava na sua mente, em um turbilhão de perguntas. O que ele fez? Ela começou a entender que havia muito mais do que pensava. O seu pai não é só um empresário rico. Ele fez inimigos. E fez isso em cima do sangue de muitos. Os meus, por exemplo. O homem tomou um passo à frente, e uma onda de terror percorreu Clara. Maria olhou para o homem e a expressão dela ficou pálida. O que você quer dizer com isso? A voz dela parecia pequena, um eco de desespero. Você pode não saber, mas você é parte de uma realidade muito mais sombria. Sua família, eles têm segredos que chegam até mim. E você nunca deveria ter se aproximado dela. Ele apontou para Clara. Clara sentiu um nó na garganta. O quê? Você está dizendo que meu pai? Ela não conseguiu terminar a frase. Nesse momento, a percepção dela estalou como vidro quebrando. Sua mãe, que sempre teve o controle de tudo, estava envolvida em algo que não conseguia compreender. E Maria, a amiga que ela começou a conhecer,
estava ligada a esses segredos de forma que deixou seu mundo de pernas para o ar. Maria piscou, seus olhos cheios de lágrimas. Clara, o que está acontecendo? Mas o homem não ia embora. Ele se aproximou novamente, e a tensão naquela cena era palpável. É hora de escolher, Clara. Uma hora decisiva. Você pode ficar com a sua vida de mentiras ou decidiu enfrentar a verdade ao lado de Maria. Decidir o quê? Clara questionou. O desespero começando a tomar conta. O que estava realmente em jogo? Nesse momento, uma nova explosão ocorreu, desta vez tão próxima que o chão tremeu sob os pés dela. Clara teve que se proteger, caindo para o lado. O homem se virou enquanto grupos de pessoas começavam a se dispersar em pânico. Agora, ele gritou, e algo em seu olhar transmitia um desespero sincero. Eles vêm, se não tomarem uma decisão, acabam perdendo tudo. Clara, precisamos ir. Maria puxou seu braço, mas Clara estava paralisada. O que era verdade? As palavras do homem ecoavam na mente dela. Segurar-se a sua vida ou entrar em um mundo onde o caos reina. Os gritos da multidão se intensificavam. Clara olhou para sua mãe no meio do tumulto. Ela viu a expressão de desespero e, ao mesmo tempo, uma determinação inabalável, como se a mulher soubesse mais do que estava deixando transparecer. O que vou escolher? Clara pensou, enquanto o mundo girava ao seu redor. A adrenalina estava alta e a verdade parecia um monstro prestes a devorá-la. Escolha rápido, Clara. O homem gritou uma última vez antes de desaparecer na confusão. E a segundos do pânico total, uma nova revelação começou a despontar na mente de Clara. A verdade estava mais perto do que imaginava. E se a revelação sobre Maria não era suficiente, o que mais estava escondido? Clara respirou fundo, sentindo a pressão nos pulmões. O que aconteceu na vida delas estava interligado de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. O que aguarda à frente? A aventura acabara de começar. Clara respirou fundo, sentindo o peso da situação ao seu redor. O caos pulsava. A fumaça a envolvia e a urgência das palavras de Maria ressoava em sua mente. Precisamos ir. Agora. Não sabia o que fazer. O mundo como conhecia parecia desmoronar, e a realidade soava como um pesadelo. Então, enquanto tentava organizar os pensamentos, algo estranho aconteceu. Através do tumulto, um som familiar chamou sua atenção. Era a voz de seu pai. Clara se virou, os olhos arregalados ao vê-lo se aproximando. Ele parecia mais pálido do que nunca, e seu olhar refletia uma mistura de desespero e determinação. Clara, vem aqui! Ele gritou, as palavras ecoando com urgência. Pai, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, o coração disparando. Um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Não é seguro para você. Você não entende. Eles vêm atrás de nós. Ele olhou rapidamente em volta, como se esperando que alguém surgisse das sombras. A tensão no ar era eletrizante. Antes que Clara pudesse questioná-lo, mas o homem encapuzado que havia ameaçado as duas mulheres se aproximou novamente. A expressão dele mudara. Sabia que isso ia acontecer? Calha a boca. Você não sabe de nada. O pai dela gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Clara ficou paralisada. As palavras do homem eram como facadas. O que está acontecendo? O que você fez? Neste momento, tudo parecia girar ao redor de Clara. O homem com capuz riu de forma sombria. Eu sei muito bem, Rodrigues. A verdade está prestes a vir à tona. Clara vai descobrir tudo. E por que você está fazendo isso? Clara gritou, agora sentindo o medo tomar conta de si. Porque a verdade é um fardo que você vai carregar. Maria, você tem que lutar por sua verdadeira identidade. E Clara precisa saber. O homem parou e um silêncio denso tomou conta do ambiente. O caos ao redor parecia desaparecer momentaneamente. A expressão de Maria se transformou. Identidade? O que você quer dizer com isso? Com a voz trêmula, o homem prosseguiu. A coisa mais assustadora que você pode descobrir
é que aquelas que você ama podem não ser quem você realmente pensa que são. Ele apontou para cada um deles como se tivesse lançado uma bomba na sala. E o impacto das palavras reverberou no coração de Clara. Identidade, o eco da palavra fez Clara sentir um frio na espinha. O que ele queria dizer? Você não faz ideia de quem é a verdadeira Maria. O homem continuou. Clara olhou para Maria, que agora estava pálida. O que estava acontecendo? Maria hesitou, expressão confusa, misturada entre medo e uma espécie de determinação. Eu não sou quem você pensa, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. A sensação de traição a atingiu como um soco no estômago. O quê? O que isso quer dizer? A voz de Maria veio baixa, quase um sussurro. Eu sou mais do que uma mulher em situação de rua. Eu sou sua irmã. As palavras de Maria atingiram Clara como uma onda avassaladora. O quê? Ela não conseguia processar. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Não estou. Sua mãe, a vida que você conhece, tudo foi construído em uma mentira. Maria estava visivelmente abalada. As lágrimas escorriam pelo rosto. A realidade cautelosa e controlada de Clara desmoronava. Seu pai, a mulher que sempre admirou, e agora essa revelação devastadora. O que mais estava escondido? Por que você nunca me disse? O homem encapuzado interrompeu. A resposta está nas sombras do seu passado. E é hora de você decidir se vai encarar isso ou se esconder na segurança de suas mentiras. Uma explosão ao longe fez o chão tremer mais uma vez, e Clara olhou para todos ao seu redor, confusa e aterrorizada. O que viria a seguir? Como poderia confiar em alguém agora? As respostas pareciam tão distantes, e a verdade que Maria revelou deixou um vazio no peito de Clara. As sirenes soavam cada vez mais perto, e a sensação de que o tempo estava se esgotando apertava suas entranhas. Clara agora estava presa em uma teia de segredos, e o futuro parecia tão imprevisível quanto aquele momento de terror. O que mais estava por vir nas sombras? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés novamente, e as palavras de Maria ecoaram em sua mente. Eu sou sua irmã. Era como se uma bomba tivesse estourado e tudo ao redor girava. O silêncio envolveu a cena e a realidade se despedaçou. O que Maria estava dizendo? Como era possível? Clara encarou Maria, tentando processar a nova verdade. Você está mentindo! Clara gritou, a voz falhando. Sua mente estava em chamas. O que mais poderia ser verdade? O homem encapuzado observava tudo com um sorriso sutil, como um espectador de uma tragédia. A verdade dói, não é? Ele provocou. Mas não se preocupe, sua jornada apenas começou. Isso não pode ser verdade. Clara sentiu um nó na garganta, o coração batendo rápido. O medo e a confusão a engoliam, e ela olhou para sua mãe, buscando apoio. Mas o olhar da mulher era diferente. Algo se movia por trás das feições conhecidas. Clara gritou. Você sabia disso? Por que nunca me disse? A tensão crescia, e logo um novo estalo ecoou. A porta da loja quebrou, e um grupo de homens armados irrompeu. As armas brilhavam nas mãos. Clara ficou paralisada, enquanto o caos se instalava. O homem encapuzado virou-se para os intrusos. Agora não é a hora, ele gritou, os olhos ardendo. Ainda não. Um dos novos homens, mais alto e robusto, olhou diretamente para Clara. Larguem as mulheres, temos uma busca a fazer. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Clara sentiu o terror a invadir, uma onda fria escorrendo pela espinha. O que estava acontecendo ali? Clara, corra! Maria gritou, puxando o braço da irmã. Precisamos sair daqui. Mas Clara estava apática. As palavras não conseguiam atravessar o casulo de confusão que a envolvia. Por favor, me digam o que está acontecendo, Clara gritou, a voz soando como um eco distante. Ela precisava de respostas. E, de repente, algo inesperado aconteceu. Sua mãe se interpôs entre Clara e os homens armados. Não a toquem. Se você sabe o que realmente aconteceu, não pode levá-las. O quê? Por que sua mãe agia assim? Você não entende, Helena. Não temos escolha. O homem encapuzado disse com um tom de gravidade.
As vidas delas vão ser mudadas para sempre se não fizermos isso agora. Agora, a verdade parecia mais distorcida do que nunca. O que você sabe sobre mim, sobre nós? Clara não sabia mais em quem confiar. A vida dela se tornara uma grande mentira, um quebra-cabeça sem peças. O homem alto avançou. Mas Maria não tinha intenção de se deixar levar. Ela puxou Clara em direção à saída. As sirenes uivavam ao fundo, e o ar estava denso de fumaça e pânico. Clara tentou resistir, mas Maria parecia decidida. Vamos, agora! Ela arrastou Clara para fora da loja e o pânico tomou conta novamente. Os homens começaram a correr atrás delas. As vozes gritavam ordens enquanto Clara buscava alguma explicação. Assim que saíram, um movimento distraiu Clara. Uma explosão fantasmagórica aconteceu em sua mente. Uma imagem de família. A memória de momentos felizes, risadas em volta da mesa. E no centro, a vontade de proteger. Clara parou, o olhar fixo. O que ela não sabia era que a sombra do passado estava prestes a ser revelada. Uma figura emergiu da fumaça. Era o pai dela. Mas a ferida dele parecia mais grave. O olhar dele carregava um desespero que Clara nunca tinha visto. Clara! Maria! Não se aproximem! Ele gritou. O que estava acontecendo ali? Pai, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, agora despedaçada entre o amor por ele e a revelação dolorosa de Maria. Você tem que nos dizer a verdade. O que você fez? O homem encapuzado estava por perto, um sorriso sombrio no rosto. Agora você vai saber, Clara. Prepare-se para a verdade, que pode destruir tudo. E com isso, ele tirou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma tela se acendeu próxima ao grupo, revelando uma filmagem. Clara ficou paralisada. Imagens de seu pai, em reuniões clandestinas, falando de corrupção e poder. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. O homem alto, agora mais uma vez, olhou diretamente para Clara. O que você viu ali não é nada comparado ao que está por vir. As vozes e os gritos se misturaram na confusão. E Clara sentiu que tudo em que acreditava estava prestes a desmoronar. O medo chegou em ondas, e enquanto o caos se desenrolava, ela sabia que a verdade que viria a seguir poderia não apenas mudar a vida dela, mas também arruinar tudo à sua volta. O que mais poderia ser revelado? E o que seria dela nesse labirinto sombrio? Clara sentiu que tudo ao seu redor se desintegrava. As imagens na tela apenas pioravam a confusão. Seu pai, um pilar de respeito em sua vida, agora parecia um traidor. O que você fez? Clara gritou. As vozes e os gritos ao redor se misturavam numa cacofonia aterrorizante. Não foi o que você pensou, Clara. Seu pai tentou se aproximar, os olhos cheios de desespero. Você não entende. Entendeu o quê? O homem encapuzado lançou um olhar satírico para a cena. Entender que a corrupção é uma família, que o que você chama de segurança é uma ilusão? Ele falava de maneira clara, como se divertisse com o tormento de Clara. Nesse momento, um grupo de policiais armados irrompeu pela porta. O impacto do que viria era inegável. Pessoas no chão, mãos para cima! O líder da abordagem gritava, e a tensão escalou mais uma vez. Clara mal conseguiu processar. A presença deles trouxe um novo nível de pânico. Fuja, Clara! Agora! Maria gritou, puxando-a para longe. Mas Clara estava paralisada. Sua cabeça girava. As realidades se misturavam, como um pesadelo sem fim. Mas então, enquanto tentava se afastar da cena, algo explodiu em seu coração. Um grito agudo e familiar cortou a multidão. Era a voz da sua mãe ecoando como um lamento. Clara, não vá! Não acredite nele! E a imagem dela, protegendo Clara do perigo, parecia tão distante agora. Ela era parte desse emaranhado de segredos. Você tá com eles, mãe? Clara virou-se, a ferida da traição profunda. Por que você nunca me disse a verdade? E foi nesse momento de tensão, quando as emoções estavam mais à flor da pele, que tudo tomou
outro rumo. Uma nova figura surgiu das sombras. Clara nem conseguia acreditar no que via. Uma mulher alta, de beleza exótica, com traços familiares que deixaram seu coração disparar. Era Sofia, uma amiga da infância que Clara havia perdido de vista há anos. Sofia, o que você tá fazendo aqui? Clara gaguejou confusa. Eu vim te avisar, você tá em perigo, Clara. Sofia gritou, correndo em direção a elas. A verdade não é apenas sobre sua família. É sobre mim também. Clara tremia. O que você quer dizer? Seu pai, ele me ajudou a esconder uma parte do que sou. Parte da minha vida está interligada à sua. Isso vai por água abaixo agora. O tempo parecia se arrastar, enquanto Clara tentava reunir tudo. A palavra interligada ecoava em sua mente. Os policiais, agora confusos com a cena desconcertante, hesitaram. O caos dos gritos e explosões ecoava ao fundo, mas a revelação de Sofia era mais perturbadora do que qualquer som. A mulher estava apertando a verdade na garganta de Clara com um nó de dor e medo. Havia uma razão pela qual sua mãe me afastou, e agora eles vêm atrás de nós. Quem vem? Clara questionou, o pânico subindo. Os inimigos do seu pai, e os meus. Eles não vão parar enquanto não alcançarem o que querem. A expressão dela era intensa, uma mistura de preocupação e urgência. Com um movimento rápido, Sofia agarrou a mão de Clara, e como se a cidade sentisse a tensão da revelação, uma nova explosão anunciou o caos. Desta vez, não era apenas o ruído. Era uma cortina de fumaça que subia, tornando tudo em um borrão. Vamos! Precisamos sair! Essas palavras eram como um grito em meio à confusão. Clara olhou para seu pai. A dúvida nos olhos dele misturava-se à determinação. A verdade vai nos destruir. Quando sua mãe gritou e o pânico se alastrou, o tempo parecia desacelerar. A fumaça enchia seus pulmões, e a porta por onde haviam saído agora estava sendo bloqueada por uma parede de caos e medo. Clara, você ainda não entendeu. Tudo isso é parte de um plano. Um plano que envolve você? E eu não consigo deixar que isso aconteça. As palavras do pai martelavam em sua mente, mas a presença de Sofia a fez questionar tudo. Agora, num piscar de olhos, amigos e inimigos estavam misturados em um imenso redemoinho. Com raiva e desespero, Clara decidiu. A verdade pode nos destruir, mas eu não vou deixar que me quebrem. E com isso, ela mergulhou na escuridão. O que mais haveria nesse labirinto de segredos? Agora, um novo e impactante mistério ecoava em seu coração, e a trama que a cercava prometia mais reviravoltas do que ela poderia imaginar. O que mais sua vida escondia e quais eram os reais laços que a uniam a Sofia, a mulher que havia reaparecido em meio a tudo. Clara inspirou fundo, sentindo o peso da situação ao seu redor. A fumaça a envolvia e a urgência das palavras de Maria ressoava em sua mente. Precisamos ir, agora. Não sabia o que fazer. O mundo como conhecia parecia desmoronar, e a realidade soava como um pesadelo. Mas então, enquanto tentava organizar os pensamentos, algo estranho aconteceu. Através do tumulto, um som familiar chamou sua atenção. Era a voz de seu pai. Clara se virou, os olhos arregalados, ao vê-lo se aproximando. Ele parecia mais pálido do que nunca, e seu olhar refletia uma mistura de desespero e determinação. Clara, vem aqui! Ele gritou, as palavras ecoando com urgência. Pai, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, o coração disparando. Um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Não é seguro para você. Você não entende, eles vêm atrás de nós. Ele olhou rapidamente em volta, como se esperando que alguém surgisse das sombras. A tensão no ar era eletrizante. Antes que Clara pudesse questioná-lo mais, o homem encapuzado que havia ameaçado as duas mulheres se aproximou novamente. A expressão dele mudara. Você não deveria estar aqui, Rodrigues. Sabia que isso ia acontecer? Calha a boca! Você não sabe de nada! O pai dela gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Clara ficou paralisada. As palavras do homem eram como facadas.
O que está acontecendo? O que você fez? Neste momento, tudo parecia girar ao redor de Clara. O homem com capuz riu de forma sombria. Oh, eu sei muito bem, Rodrigues. A verdade está prestes a vir à tona. Clara vai descobrir tudo. Silêncio. O ar pesado. A tensão cortante. Então um barulho ensurdecedor ecoou ao fundo, como um trovão se aproximando. Clara virou-se, o coração disparado. Uma máquina enorme emergiu da fumaça. Um veículo monstruoso com homens armados. É isso que você fez? Clara gritou para seu pai, o medo e a traição se misturando em seu peito. Mas a resposta dele saiu falha, sufocada pela raiva e dor. Clara, ouça, ele tomou um passo em direção a ela. A verdade é... Mas, antes que pudesse terminar, uma figura conhecida apareceu do lado de fora da máquina. Era Sofia. Não se aproxime dela! Clara gritou, mas algo em Sofia a fez hesitar. Os olhos dela estavam cheios de algo que Clara não conseguia colocar em palavras. Clara, eu não sou quem você pensa, Sofia gritou de volta, e o mundo pareceu parar. Clara piscou, confusa. O que está acontecendo, Sofia? Seu pai, ele escondeu muitas coisas. A verdade sobre mim, sobre nós. Ele sabia. Sofia balbuciou, seus olhos ardentes como se estivesse prestes a explodir com a revelação. Você precisa saber. A máquina começou a se mover, e Clara sentiu suas energias se esgotando. Sofia, você está com eles. Então, por que está aqui? A dúvida a atormentava. As peças do quebra-cabeça se moviam, tudo girava em um redemoinho de identificação confusa. Não, eu jamais faria isso. Você é minha irmã, Clara. A palavra irmã estava carregada e Clara sentiu como se um balde de água fria a atingisse. O que você está dizendo? Calafrios percorriam sua espinha. A verdade a atingiu como um soco. O olhar de Maria se tornou tenso. Clara, ela está dizendo a verdade. Isso é possível? A tensão aumentava. Sofia, você é minha irmã? Os olhos de Clara se arregalaram enquanto o mundo se desvanecia. O homem encapuzado observava, um sorriso sombrio em seu rosto. Sim, Clara, Sofia gritou, as palavras ferventes. Seu pai, ele não era só um empresário. Ele fez um pacto, algo que nunca deveria ter sido feito. E agora, todos nós estamos sendo caçados porque a verdade precisa ser revelada. Um grito cortou o ar, e alguém na multidão começou a fazer menção de correr para longe. Clara não conseguia entender. Mas o que isso tudo significa para nós? Significa correr. Agora. Eles vêm atrás de nós. Sofia tentou puxá-la, mas a máquina se aproximava com uma velocidade aterradora. Clara olhou para suas amigas, sem entender quem eram realmente. No meio do desespero, algo agudo cortou o ar. Uma explosão no fundo, uma labareda surgiu perto da máquina. Clara paralisou, o coração quase parando. Papai! O pânico tomou conta enquanto uma nova onda de fumaça se espalhava. E, no momento em que Clara estava prestes a correr, o homem encapuzado gritou: Isso não se encerra aqui. A verdade virá à tona, Clara. E quando isso acontecer, talvez você sinta o peso do que vai descobrir. As palavras dele ecoaram enquanto tudo entrava em colapso ao redor. Clara estava perdida em um labirinto de segredos, e a cada escolha que fazia, parecia se aprofundar em mistérios ainda mais sombrios. O que mais estava por vir? A verdade parecia se afastar dela enquanto a escuridão se aproximava, e ela não sabia se tinha força para encarar o que estava por vir. Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O som do caos ao redor parecia se intensificar. Mas em meio a isso, a revelação de Sofia ainda pulsava em sua mente. Irmã? A palavra estava tão longe da realidade que conhecia, mas à medida que a fumaça se dissipava,
Clara percebeu que não havia como voar atrás. Com um movimento rápido, ela agarrou a mão de Maria. Temos que sair daqui. O olhar determinado de Sofia indicava que a urgência não era apenas dela. O homem encapuzado começou a fazer gestos, como se estivesse convocando mais aliados. O coração de Clara disparava. Vão atrás de nós! A multidão ao redor começou a se dispersar, gritos ecoando enquanto as pessoas tentavam escapar daquele desastre. Clara puxou Maria e começou a correr. Cada passo seu era um misto de medo e esperança. Ao longe, Clara viu seu pai sendo cercado por policiais, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Pai, não! Ela gritou, mas não podia parar. Não agora. Sofia se virou para elas. Vocês precisam entender rápido. Eles vão atrás de você, porque seu pai escondeu segredos. O que ele fez pode pôr todos nós em perigo. A cada palavra, Clara sentia um nó se formar em seu peito. O que mais ela não sabia? A verdade estava escorregadia, se afastando como uma sombra. No momento em que chegaram a um beco sem saída, uma nova explosão ressoou atrás delas. Clara virou-se e viu os homens encapuzados se aproximando. Pânico tomou conta. Era agora ou nunca. Com um grito de determinação, ela decidiu. Vem, precisamos pular. E sem hesitar, se lançou pelo espaço. O salto foi arriscado, mas enquanto caía, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela e Maria aterrissaram em um terreno mais suave. Não havia tempo para pensar, apenas correr. E assim, o fizeram, seguindo por um labirinto de ruas desconhecidas. Enquanto escapavam, cada esquina trazia uma nova sensação de liberdade, mas também de culpa. A memória do olhar de seu pai a perseguiu. O que vou fazer quando isso tudo acabar? O peso da responsabilidade a sobrecarregava. E então, uma revelação meio esquecida floresceu em sua mente. Se fosse verdade que Sofia era sua irmã, isso mudaria tudo. Finalmente, elas pararam em um parque, ofegantes. Clara se virou para Sofia. E agora? O que vamos fazer com toda essa verdade? O olhar de Sofia era intenso, mas um brilho de esperança reluzia. Vamos desvendar isso juntas. É a única forma de nos livrarmos do passado e de quem os caça. Os gritos distantes ainda ecoavam, mas algo no ar parecia mais leve. A conexão entre as irmãs surgia como uma luz no escuro. Maria estendeu a mão. Estamos juntas nessa. As três, agora unidas por laços de sangue e coragem, partiram para uma nova vida, decididas a não deixar que os segredos do passado as aprisionassem. E com um novo amanhecer à frente, Clara percebeu que, mesmo em meio a desastres, havia a chance de reescrever suas histórias. A liberdade estava lá, pulsando. E só dependia delas. E agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Precisamos que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos, esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que possamos continuar trazendo mais tramas incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o Moment.